Vamos lá. Passa aí para mim, por favor. Fecha a porta aí, irmãs. Oh, mal. Deus lhe pague. Fecha a porta aí, quer passar por último, gente. Para que o conhecimento não se evade desta sala. Não é isso, gente. Vamos lá. Primeira questão, Estatuto do Servidor Público de Petrolina. Eu quero que quando faltar 10 minutos, você me avise, irmão, para eu administrar. Estatuto do Servidor Público de Petrolina. Diz assim: assinale a alternativa correta quanto à posse... Incorreta. Obrigado, gente. Vou começar de novo. Assinale a alternativa incorreta quanto à posse e ao exercício de cargo público conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Aí vem, primeiro, o servidor não poderá se afastar do exercício do cargo para estudo ou missão oficial fora do município sem autorização do prefeito. Verdade, gente. Eu não posso dizer, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado e por conta própria eu sair, não. Tem que ter autorização. Isso é verdadeiro. A B diz: o servidor só poderá ser afastado do cargo após o trânsito em julgado da sentença que o condenou a cumprir a pena privativa de liberdade por período superior a 2 anos. Essa questão está errada. Por quê? Porque diz que só após... Tem crimes que o servidor comete que a administração pode, de maneira cautelar, afastar ele do serviço. Só que ele fica afastado recebendo, porque ainda não foi condenado. E por que deve afastar logo? Porque a presença dele é um prejuízo, é uma ameaça. Então você não pode dizer que o servidor só vai ser afastado após o trânsito em julgado. Não, ele pode ser afastado o quê? Antes. Só isso, se ele for absolvido, ele volta à atividade. Tá certo? A condução do processo é que vai avaliar se é conveniente ou não manter o servidor afastado. Então, tem investigação que não precisa afastar o servidor. E tem investigação que precisa afastar o servidor. Então, a palavra só, quando ela vem, geralmente a questão está errada. Então, errado é o quê? Letra B. E a A? Ela é verdadeira. Então, a resposta é o quê? B de beijinho doce. Tá bom, gente? Tranquilamente. Vamos ver as outras? É de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Verdade? Verdade. Agora escreva do lado. Admitida a prorrogação por mais 30 dias. Escreva aí para aprender, né? O prazo para tomar posse é o quê? 30 dias. Admitida a prorrogação o quê? Por mais 30 dias. Tá bom? Não. Para ele entrar em exercício. 120 dias é boa pergunta, é a posse, tá bom? Vamos aproveitar, vamos relembrar. Vocês vão passar no concurso, graças a Deus e ao mérito de vocês. Vão ser nomeados, beleza? E vão ser chamados para a posse, não é isso? Quando sair a convocação da posse, você tem 30 dias para tomar posse, contados do ato da convocação. Então, primeiro eu fui nomeado e ainda não estou resolvido. Aí eu vou convocar para a posse. Eu tenho 30 dias para tomar posse. Caso eu não possa comparecer, eu posso passar a procuração por alguém. Então, lembre, a posse pode ser feita por procuração. Tranquilo? Posse pode ser feita por procuração. Então, eu não compareci, mas passei procuração para alguém e vai tomar posse no meu lugar. Agora, se eu não puder comparecer e eu não quero pagar a procuração para ninguém, eu posso pedir prorrogação. Então, a posse, você prorroga por até 120 dias. Então, vamos lá. Para entrar em exercício, a prorrogação é o quê? 30 dias. Mas para a posse, a prorrogação é o quê? 120 dias, tá bom? Só que você tem que requerer previamente. Tá bom? Professor,
Chegou o dia, o cara não tomou posse, não pediu prorrogação, não passou procuração para ninguém. E aí? Se ele não tomou posse, a nomeação será considerada sem efeito. O que é isso? É como se a nomeação não tivesse o quê? Existido. Tranquilo, gente? Quando chega a data da posse e o indivíduo não aparece, a nomeação é tornada sem efeito. Tranquilo? Agora vamos lá. O sujeito tomou posse. Não é isso? A professora tomou posse, né? Está feliz da vida. E vai começar a trabalhar daqui a 30 dias. E aí conheceu um caminhoneiro que virou amor de sua vida e foi embora, mas o caminhoneiro morar em Roraima e não quer mais a posse, vai viver com o amor da vida dela. E o importante é o amor, não é isso, gente? Aí nesse caso, ela foi nomeada, ela tomou posse, mas ela não apareceu para trabalhar. Ela será exonerada, gente. Então, qual o efeito de alguém que toma posse e não aparece para entrar em exercício? Será exonerado. Tranquilo, gente? Cai muitos negócios, posse, nomeação e exercício. Cai bastante, tá bom? Então, só isso aí, ó. Exercício é o quê? É o efetivo desempenho das atribuições. Eu posso mandar alguém entrar em exercício em meu lugar? Não, gente. Eu posso botar um professor para trabalhar em meu lugar por enquanto? Ah, pessoal, mas eu já vi isso acontecer. Certamente, mas não foi em Petrolina. Aqui é terra dos impossíveis. Mas nunca vi um professor trabalhar no lugar de outro, viu? Não, porque não pode, né, gente? Então, o que admite para procuração é o quê? A posse, não o exercício. Tá bom, gente? A posse em cargo público dependerá de declaração de aptidão física e mental, fornecida pelo órgão médico oficial. Verdade. Vocês vão fazer um monte de exames, inclusive das cordas vocais. Tem muito professor que não passa nas cordas vocais, tem calo nas cordas vocais e é reprovado. Acontece. Mas não é o caso de vocês cantam muito bem, vocês bebem bastante, vocês rezam bastante, vocês comem bastante. E tem lugar que quando a gente chega sempre tem um professor, eu acho massa demais. A gente chega no lugar, pessoal, professor, o senhor está aqui. Eu digo, você também não está? E você não é direito não? E você é torto por acaso? Não é não, gente? Tá vendo? Tem isso aí. Então, vamos lá. Resposta do 11º é o quê? B de beijinho doce. Tranquilo, né, meu irmão? É o caminho de vocês, segundo semestre de 2023. Esse é a trilha de vocês. 26, eu falei não? 26. 12ª questão, tá bom, gente? 12ª questão. História e Geografia de Petrolina. Massa, né não, gente? História e Geografia de Petrolina. Antes que eu fale isso, em relação ao estatuto, eu quero falar de algumas coisas, porque a parte punitiva cai muito. Primeiro, o que o servidor público não pode? Tem vários casos, mas eu vou citar 5. Servidor público não pode, vamos lá. Praticar comércio dentro do ambiente escolar. Calcinha, sutiã, creme, perfume. Nada disso, gente. Não é isso? Não pode. Não pode praticar usura, que é o que? Emprestar dinheiro a juro. Não é isso? Não, hoje não pode. É a vida teórica. Servidor público não pode levar pessoa estranha para dentro da escola. Ah, meu marido vai ficar aqui me esperando. Não pode não. Seu marido fica do lado de fora da escola. É a vida teórica, tá bom? Servidor público, claro, não pode praticar crime contra a administração pública. Tá certo? Então são algumas proibições, não pode revelar segredo. Tá bom? Bom, quais os casos que cabe demissão por justa causa? Justa causa é quando você vai para o olho da rua, tá bom? 5 situações de demissão por justa causa. Primeiro, incontinência de conduta. Fazer sexo dentro da escola. Pode? Mas tem gente que faz, porque é a fantasia da pessoa, né? Mas isso gera o quê? Demissão por justa causa. Segundo, passar mais de 30 dias faltando sem justificar. Quem passa mais de 30 dias seguidos sem aparecer, considera abandono de emprego.
Então isso gera o quê? Demissão por justa causa. Terceira hipótese, se durante o período de 12 meses, o ano, você tiver mais de 60 faltas injustificáveis, também é caso de demissão por justa causa. Estão lembrando? Eu falei demissão por justa causa. Incontinência de conduta, que é a questão do sexo. Falei de quê? Falta 30 dias seguidos, que é abandono de emprego. Terceiro, 60 dias no período de um ano. Tá bom? Tranquilo? Crimes contra a administração pública vai gerar demissão, claro. Se você cometer um crime contra a administração pública, isso vai gerar o quê? Demissão. O servidor que perder a nacionalidade brasileira, ele vai perder o emprego também, tá bom? Por quê, professor? Porque para você ser funcionário público, você precisa ter a nacionalidade brasileira. Então, se você perde a nacionalidade brasileira, você vai perder o emprego público, tá bom? Atenção uma coisa, para eu fazer concurso público, eu preciso ser brasileiro. Se disser isso, tá certo. Mas o concurso, o estatuto é assim, brasileiro nato ou naturalizado, também tá certo. Vai ser assim, para ser funcionário público, tem que ser brasileiro nato. Não, tá errado. Pode ser nato ou naturalizado. Tá bom, gente? Não esqueçam disso aí. São os processos contra o servidor público, tá bom? Agora, história de Petrolina, gente. Ó, história de Petrolina diz o seguinte. No que diz respeito à história e à geografia de Petrolina, assinala o que for correto. A emancipação ocorreu apenas no início do século XX, após anos de independência de Santa Maria da Boa Vista, sem registro anterior de organização administrativa. Certo ou errado? Errado. Petrolina foi emancipada, bota aí, 1895. Tá bom? Uma outra coisa, lembra que realmente Petrolina era vinculada a Santa Maria da Boa Vista, isso é verdade. Tá bom, gente? Então, o erro ali é o quê? Início do século XX. Onde tem, você bota assim, 1895. Escreve do ladinho. Final do século XIX. Final do século XIX. Oi. Ela foi desvinculada de Santa Maria em 1895. Certo? Que quer dizer o quê? Século XIX. Não tem. Olha, veja bem. Tem a data que virou Vila, 1862. Mas Vila ainda pertencia a Santa Maria da Boa Vista. Tá certo, gente? É que, ó, Petrolina, Lagoa Grande, Dormentes, Afrão, tudo era Santa Maria da Boa Vista. Era grande demais. Tá bom? 2. O território municipal de Petrolina está localizado na Depressão Sertaneja. Correto? Correto, gente. É como define o relevo de Petrolina. Petrolina tem um relevo extremamente o quê? Plano. Os lugares mais altos que nós temos é o Cerrado do Urubu, que está aqui a 18 quilômetros do centro. É um lugar turístico, bonito, para se visitar à tarde. Muitos noivos, inclusive, quando vão se casar, vão tirar fotos lá. Não é isso? Agora é o Cerrado do Urubu. Parece que tem 400 metros de altura. E a outra é a Serra da Santa, que é alta também. Qual é o nome da santa que está na Serra da Santa? Nossa Senhora de Lourdes. Não é isso? Que é a Santa dos Enfermos. Professor, não acredito nisso não. Mas não precisa acreditar. Só precisa saber que o nome da santa que está lá para poder passar no concurso público. Tem gente, inclusive, já prometeu. Se eu passar, eu vou a pé daqui até a Serra da Santa. Dá para morrer? Dá não, gente. Só 18 quilômetros. Não é isso? Só se eu morrer. Morre e vai para o céu. Não é não, gente? 2. O município de Petrolina cresceu ligado ao trabalho do sal. Não, gente. Bote aí do lado, Casa Nova. Casa Nova é a cidade que nasceu vinculado à extração do sal. Petrolina está ligada à pecuária, ao transporte de pessoas de Petrolina para Juazeiro. Diz que no século XVIII já existia um homem chamado aqui Pedro, que fazia o transporte de pessoas do lado de Petrolina para o lado de Juazeiro. Tá bom? A formação histórica se deu apenas após a chegada do desenvolvimento da navegação.
Não, gente, você não pode dizer que apenas chegar à navegação. As primeiras que chegar aqui foram os religiosos, que começaram o quê? A catequizar os índios. Aqui tinha um índio muito famoso chamado de Rodela. Tanto é que era chamada a região Sertão de Rodela, tá bom? A igreja ela tem um papel fundamental na história de Petrolina. Então vamos lá. Escreva aí agora um pouquinho. Igreja matriz, bota um tracinho do lado. Igreja matriz, bota assim do lado. Igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Bote o ano, 1858. E bote entre parênteses, construída por Frei Henrique. 1858. Eu ainda não tinha nascido, viu, gente? Eu só tenho 55 anos. Agora bote do ladinho. Igreja Catedral. E bote um tracinho. Sagrado Coração de Jesus, que é o nome que se dá à Igreja Catedral é essa. Sagrado Coração de Jesus, que é a igreja do luxo. E bota assim, construída por Dom Malan. Construída por Dom Malan. Tá bom? Aí foi nos anos 27, 1927. Já me pergunta a década. Lembra que foi Dom Malan também que fez o hospital. Chamava Hospital Geral, depois que ele morreu, botaram o nome dele. Hospital Dom Malan. Diz assim, durante a década de 1950, Petrolina sofreu um impulso com as obras do bispo Dom Malan. Não, aí foi os anos 1920, tá bom, gente? Aqui o erro é a década, entendeu? Seria o quê? Em vez de 1950, 1920. Aí bota assim, embaixo, anota aí. Anos 50. Anos 50. Eita, eu não sabia que eu ia escrever tanto hoje. Que bom, né? É uma massagem para amanhã. Amanhã vocês vão escrever só na prova de matemática. Bote assim, anos 50. Ascensão do clã Coelho. Ascensão do clã Coelho. Abre parêntese. Clementino de Souza Coelho. Clementino de Souza Coelho. Coelho. E bota assim, Coronel Quelê, como era mais conhecido. Clementino de Souza Coelho, Coronel Quelê. Tá certo? E meus alunos já sabem o que eu vou perguntar, mas eu pergunto. Qual foi o primeiro projeto de irrigação de Petrolina? Projeto Bebedouro. Tranquilo, gente? Segunda pergunta. Qual filho de Petrolina que foi governador de Pernambuco? Nilo Coelho. Diga, eu já sabia, professor. Ótimo que você já sabia. Ótimo. Não é isso? Tranquilo isso aí? De boa? Quem é a mulher que fazia carrancas? Ana das Carrancas. A carranca tem a ideia de afastar os maus espíritos. E no caso dela, a carranca de Ana tinha os olhos vazados, que o seu marido era cego. Tá bom, gente? Então aí um pouquinho da história de Petrolina, do resgate de Petrolina. E leiam sobre a nossa cidade. Próxima questão, irmão. Próxima questão. 13ª. Vamos lá. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É chamada assim, LBI. Pode ser que no concurso só apareça essas 3 letras, assim, ó. LBI. Se vier assim, você já sabe o quê? Lei
Brasileira de Inclusão. Às vezes vem Estatuto da Pessoa com Deficiência, às vezes vem Lei da Acessibilidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos viajando nas ideias. Importante é a gente flutuar. Ó, diz assim: para a identificação de deficiências ocultas, instituiu-se o cordão de fita com desenho de girassóis. Para o exercício dos direitos previstos na lei, seu uso é obrigatório. Falso. A primeira parte é verdadeira, gente. O que é deficiência oculta? É aquela que não é visível, que você não enxerga. Eu posso ter um problema de coluna que você não está vendo. Eu posso ter um problema ocular que você não está vendo. Mas há uma deficiência. É chamada deficiência oculta. E a lei estabeleceu que as pessoas que têm a deficiência oculta podem usar o cordão de girassóis. Agora, preste atenção. Você é obrigado a usar o cordão de girassóis? Não, você não é obrigado, mas você pode usar. Segunda questão. Para eu usufruir dos direitos, basta eu ter o cordão de girassóis? Não. Eu preciso ter um documento que certifique a minha deficiência. Tá certo? Então você precisa do documento para certificar. Tá certo? Bom, então a primeira ela é o quê, gente? Ela é falsa. 2. A lei confere máxima prioridade ao atendimento médico de emergência para as pessoas com deficiência, sobrepondo, inclusive, aos protocolos médicos. Isso é falso, gente. Porque haverá situações que o médico vai avaliar que tem uma pessoa deficiente ferida, um acidente. Tá bom? Tem um deficiente ferido e tem um não deficiente. Mas o médico pode avaliar que a pessoa não deficiente está em situação de risco muito maior do que a pessoa com deficiência. O médico vai atender primeiro o outro e vai justificar, é o protocolo, tá bom? Então, assim, tem prioridade? Tem, mas não quer dizer, assim, que você passa por cima de qualquer situação. Terceiro, uma das inovações trazidas pela lei foi assegurar que a deficiência não afeta a capacidade civil plena da pessoa, correto? Correto, gente. Ó, a pessoa com deficiência não é menos cidadão do que a pessoa sem deficiência. Então, o deficiente, ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode casar, ele pode ter filho. E pode ter filho, claro, a pessoa já é deficiente, não pode nem revirar os olhos? Pode sim, gente. Está na lei, tá bom? Ele pode adotar, ele tem todos os direitos. Se por algum motivo ele ficar incapaz, que essa incapacidade será feita através de um documento judicial. Quando uma pessoa com deficiência é incapaz do ponto de vista mental, é nomeado alguém para cuidar dessa pessoa. Como é chamado o maior que fica responsável por outro maior? Curador. É o caso da curatela, né? Curatela é quando você tem um maior responsável por outro maior. Mas a curatela só afeta as questões negociais, questões de comércio e dinheiro, não afeta toda a sua capacidade, tá bom? Uma outra coisa importante. A pessoa com deficiência não tem que nascer deficiente, tá bom? Às vezes vem isso da questão. Deficiente é aquela pessoa que desde o nascimento, não. A deficiência pode ser trazida no nascimento e pode ser adquirida posteriormente, tá bom? Então não tem que ser desde o início. Segunda coisa, o deficiente não está obrigado a se submeter a nenhum tratamento médico contra a sua vontade, tá bom? Então, tem alguém que é deficiente, olha, tem um tratamento novo aí, está comprovado cientificamente, você vai ter que fazer. Não, não quero fazer. Tá bom? Agora, não é só o deficiente não, gente, é todas as pessoas. Ninguém está obrigado a fazer um tratamento médico que não deseja fazer. Certo ou errado? Lembra da pandemia? As pessoas que não queriam se vacinar, lembram? Por que a gente não podia vacinar contra a vontade? Porque a lei diz que você não pode obrigar ninguém o quê? A se vacinar. Tá bom? Uma outra questão. A pessoa com deficiência não está obrigada a participar de nenhuma pesquisa científica. Meio que está difícil para ela. Só tem uma pesquisa nova ali para você.
Se não quiser, não vai o quê? Participar. Tá bom? Agora, gente, nós temos a pessoa com deficiência e temos a pessoa com limitação de deslocamento. É uma coisa circunstância. Por exemplo, a mulher grávida. Se é grávida é deficiência, mas a grávida tem prioridade, tem, inclusive na fila. Tá bom? A pessoa grávida, a pessoa idosa, a pessoa obesa, são ditas pessoas com mobilidade o quê? Reduzida. Mas não é deficiente, tá bom? Mas eles têm o quê? Olha, daqui a 4 anos eu vou ter prioridade, gente. Com meus cabelos brancos, eu chegar lá, bonito como eu sou, com cara de novinho, na fila preferencial. E a pessoa vai dizer, tome vergonha, por quê? Você não é idoso. Eu sou um idoso conservado, tá bom? Tenho prioridade, tá bom? Deu para entender, né? Então ninguém pode fazer tratamento contra a sua vontade, nem pesquisa contra a sua vontade, tá bom? Outra informação. O deficiente está obrigado a usufruir seus direitos? Não, gente. Direito não é obrigação. Então, tem a fila preferencial e tem a fila comum. Eu sou deficiente, eu quero ir para a fila comum. Posso? Posso. Não sou obrigado a usar a fila. Não é isso? Não sou obrigado. Tá bom? Ter direito não significa que eu seja obrigado a usar aquele direito. Eu sou deficiente. Vou fazer o concurso público de Petrolina. Eu sou obrigado a me inscrever na cota dos deficientes? Não, porque às vezes lá a concorrência é maior. E é só uma vaga, às vezes. Aí aparece 3, 4. Eu quero ir para ampla. Pode? Pode. Tá bom? Tá bom, gente? Ó, outras coisas interessantes. O que atrapalha o deficiente é chamado de quê? Barreiras. Então, veja bem, as pessoas que se recusam a reconhecer o direito das pessoas com deficiência, eles praticam a barreira. O professor, por exemplo, que não entende que determinado aluno tem direito a uma prova diferenciada, que não entende que o aluno tem direito a fazer a prova separada dos outros, que não entende que o aluno tem direito a um tempo maior para fazer a prova. Esse professor, ele está praticando o quê? Uma barreira. Como é chamada essa barreira? Barreiras atitudinais. Então lembre, o que é barreira atitudinal? É a recusa da pessoa em reconhecer os direitos da pessoa com deficiência. Mais 3 perguntas sobre isso, tá bom? Tá chato, mas é útil, tá bom, gente? As barreiras das calçadas, que devia ser todo do mesmo padrão, altura. As barreiras das ruas, das avenidas, que não tem rampa. Como são chamadas essas barreiras? Barreiras urbanísticas, tá bom? Barreiras urbanísticas. É na rua. Só se for um condomínio fechado. O condomínio tem rua? Tem. Então lá pode ter uma barreira urbanística. Aqui, por exemplo, isso aqui é barreira? Aqui é acessibilidade, porque tem a rampa. E todo auditório é para ser assim, ó, com rampa. Mas se não tivesse, só tivesse a escadinha, seria o quê? Barreira. E seria que barreira? Arquitetônica, exatamente. Ó, dentro de casa, teto, arte do teto. Então, a escada é uma barreira. A falta de elevador é uma barreira. A falta de rampa é uma barreira. Tá bom? Então, a barreira arquitetônica é dentro da casa ou do prédio. A barreira urbanística é no meio da rua. Tá bom, gente? Último conceito. Como se define aquele objeto, aquele espaço ou aquele equipamento que qualquer pessoa pode usar, seja deficiente ou não, independentemente de adaptação? Desenho universal. Vou repetir devagarzinho. Desenho universal é o quê? É o equipamento, é o espaço, é o mobiliário que qualquer pessoa pode utilizar, independentemente de quê? De adaptação. Tranquilo, minha gente? Ok? Como é chamada a educação voltada para as pessoas com deficiência?
Educação inclusiva ou educação especial, que é uma modalidade de educação. Tá certo, gente? Na paz? Diga na paz! Pronto, não passe a ideia que vocês estão passando fome, pelo amor de Deus. Não pode. Ó, amanhã coma coisa que dê sustância. Tá certo? Não. Cuscuz, tapioca, ovo capoeira, queijo de coalho, café com leite. Agora, se comer miojo, já sabe, não vai passar. Todinho, não vai passar. Né? Nescau, não vai passar. Vai ter uma desinteria durante a prova, tá bom, gente? A próxima questão. Ó, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, irmãozinhos. Ó, veja o seguinte. De acordo com o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar ao conselho tutelar quando forem o quê? Qual a situação que os dirigentes, ó, quem comunica não é o professor, é o dirigente da escola. Não é isso? Ó, caso de que elevados níveis de repetência, certo? Certo, gente. Resposta, letra A de almoço. Letra A de almoço. Tá bom, gente? B, fraudes reiteradas nos testes. Ou seja, quando tiver fraude numa prova, antigamente os alunos que colavam, chamava fila, né? Aí toda vez que eu pegar aluno colando, eu vou levar para o conselho tutelar, gente? Não, gente. Tem lógica? Não tem lógica, né, gente? A C diz, suspeitas de apropriação indébita de objetos pertencentes à comunidade escolar. Quando alguém está desviando, vai para o conselho tutelar? Vai para a polícia, né, gente? Vai para a polícia. Comportamento de disciplina. Já pensou, minha gente? Se toda disciplina levasse para o conselho tutelar? Não. Então, você vai ao conselho tutelar. Ó, quando é que eu vou ao conselho tutelar? Elevar os níveis de repetência, maus tratos, evasão escolar, reiteração de faltas injustificadas. No caso da evasão escolar e das faltas injustificadas, primeiro você tenta resolver com a família, porque só vai procurar o conselho tutelar depois de quê? De esgotar os recursos escolares. E recentemente surgiu uma mudança, gente, também, que é obrigatório, ó. Indícios de automutilação, tá bom? Tem que ser levado para o conselho tutelar. Indícios de automutilação. Ó, aproveitar. A próxima é sobre conselho. Dá uma olhadinha aí se é sobre conselho. Passa aí a próxima questão. É não. Volta lá. Ó, quais são os direitos da criança e do adolescente? Direito que cai muito na prova. Direito, vou citar 5, tá bom? 1, acesso e permanência na escola. Dá para esquecer? Não, porque também está no LDB. 2, ser respeitado por seus educadores. Não é isso? Eu sou mais claro que é, mas lá está explícito no conselho tutelar. Ou no ECA. 3, contestar critérios avaliativos. É um direito do aluno, tá bom, gente? Ó, contestar critérios avaliativos. Inclusive, recorrer às instâncias superiores. Não é isso? Outro que? Organizar e participar de entidade estudantil. São os direitos da criança e do adolescente. Os pais têm direito de quê? De ter ciência do processo pedagógico e participar da elaboração da proposta pedagógica. Direito dos pais é o responsável, o quê? Ter ciência do processo pedagógico e participar de quê? Da elaboração da proposta pedagógica. Agora, o muito fácil, facílimo, que se cair e você errar, ah, meu Deus, é desespero. Qual o critério que distingue criança de adolescente? Vamos lá, criança até 12 anos incompletos. Esse incompleto, preste atenção, não é até 12 anos não, gente. Até 12 anos incompletos. E adolescente o quê? Entre 12 e 18 anos.
5 informações. Conceito tutelar. Vai lá que botem, né? Sei lá, porque agora na seleção botaram até o valor de uma multa aí para o pessoal pagar no concurso, né? Foi um absurdo, né? Conceito tutelar, gente, ele é composto por quantas pessoas? 5. Se perguntar na prova, lembra daquela mãozada que seu pai dava no pé do seu ouvido, ó. Pau! 5. Artigo 5º, né? Então, cada conceito tutelar tem o quê? 5 membros. E uma cidade, quando é grande, aí ela tem vários conselhos tutelares, mas cada um só terá o quê? 5 membros. Tá bom? O conselho tutelar é considerado um órgão o quê? Com autonomia. Por quê? Porque seus membros não poderão ser afastados pelo prefeito. Eles são eleitos para mandato de quantos anos? 4 anos, admitido reeleição. Então, eles têm autonomia. Mais uma pergunta. Para eu me candidatar ao conselho tutelar, quais são os requisitos? Morar na cidade é um. Idade mínima de quanto tempo, gente? 21 anos. Não é 18 anos, não. 21 anos. Eu acho que podia até ser até mais tarde um pouquinho, viu? Mas é 21 anos. Então, com 19 anos, eu posso me candidatar? Não. Tem que ter 21 anos, tá bom? O conselho tutelar, ele ganha. E até ganha bem, viu, gente? Quem paga a despesa é o município. Mas ele faz o papel de juiz? Não. O conselho tutelar é um órgão não jurisdicional. Ele é a ponte entre a sociedade e a autoridade judicial. Por último, uma pergunta para vocês. O conselho tutelar tem condições de aplicar alguma punição? Só uma, advertência. Os demais é autoridade judicial, né? Então, se perguntar, o conselho tutelar pode aplicar advertência? Sim. Só pode aplicar advertência? Sim. Tá bom? Passando aí, próxima questão agora, ó. 15ª. Vamos lá? Falta 5 minutos, não é isso? Vamos lá. A atuação do profissional do serviço social no ambiente escolar contribui para a politização dos diversos atores sociais, como alunos, professores, família e comunidade, através do compromisso com a efetivação dos direitos. Dentre outros direitos sociais, sobre a LDB, a gente já estudou muito a LDB, né, gente? Diz o seguinte: é dever do Estado assegurar a educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas da educação básica à internet, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos. Tu acha que é falso? Vamos ver se tem uma mais falsa, então. Isso é verdadeiro, sabia, gente? É uma novidade. Eu procurei trazer o que vocês ainda não sabiam. B, vamos lá ao B. O Estado tem o dever de garantir em escola pública de educação infantil para crianças a partir dos 5 anos. Não é a partir dos 5 anos, é até 5 anos, gente. O erro é a palavra partir. Ó, educação infantil de quê? 0 a 5 anos. E não o quê? Por isso que é muito cuidado para ler, né não? Na leitura. Não é a partir dos 5 anos. C. A oferta de educação especial pelo Estado tem início no ensino fundamental. Errado. Tem início na educação infantil, gente. Não é isso? O AE começa na educação infantil. A educação especial começa na educação infantil. E claro que se estende ao longo de toda a vida. Tá bom, gente? Letra D. O Conselho Escolar é um órgão deliberativo, é composto estritamente pela direção da escola, servidores públicos que exercem atividade administrativa na escola, pais e responsáveis. O erro aqui, gente, é a palavra estritamente. Realmente ele é um órgão deliberativo, ele delibera, ele decide, tá bom? Mas ele é composto pela direção da escola, pelos alunos, pelos funcionários, pelos pais ou responsáveis e pela comum. Então o erro é a palavra o quê? Estritamente. A letra E diz: a educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica,
será componente curricular a partir do ensino médio. Não, gente. Educação digital deve ser ao longo de toda a educação básica, mas não é um componente obrigatório, é uma coisa que a gente vai vivenciando, não é uma matéria, entendeu? É um conhecimento que a gente vai vivenciando, tá bom? Por isso que a correta é a letra A de, ah, meu Deus, agora eu sei que eu vou passar, tá bom? Próxima questão, gente, próxima questão. 17ª diz, a LDB diz, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno com desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação deve ser ofertado em redes especiais voltadas ao ensino público específico. Redes especiais era no tempo da segregação, escolas especiais. Então ali atrás está errado, já superamos essa fase. B, preferencialmente na rede regular de ensino, certo? Certo, certo, aí deixa pra lá. Ó, eu ia falar uma coisa agora. Ó, o AS era feito, ó gente, cuidado com a palavra, preferencialmente na rede regular de ensino. Amanhã, cuidado, que ele pode tirar preferencialmente e botar exclusivamente. E se ele tirar a palavra preferencialmente e dizer assim, na rede regular de ensino, tá errado. Não é isso? Tem que ser o quê? Preferencialmente. A C diz, a B está correta, né? Então, B de bife acebolado. Tá bom, gente? C, instituições filantrópicas, a lei não diz isso. E unidades que contêm um aparato para a reabilitação social cognitiva, também a lei não diz isso. E escolas acessíveis naquelas comunidades que dispõem dessa estrutura. Não, gente, toda escola tem que ter espaço para receber o aluno da educação, o quê? Inclusiva, é para ter em todas as escolas, tá bom? Tem mais uma? Tem. A saideira, né, gente? Passou não. Pronto. A LDB destaque prevê que a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, certo ou errado? Certo. Se é infantil, é até 5 anos. Letra A de quê? Almoço. B, a manutenção pelo poder público municipal de instituições de educação infantil e ensino fundamental, médio e superior. Gente, a obrigação do município é com a educação infantil e ensino fundamental. Município não tem obrigação com o ensino médio. Pode até ter escola de ensino médio, não é proibido não, mas ele não tem a obrigação. Então, quando botou ali médio e superior, a B ficou errada, tá bom? Letra C, educação obrigatória e gratuita, apenas dos 4 anos aos 16. É dos 4 aos 17 anos, ó. É o ano que está errado, ó. Educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. A D diz, acesso público e gratuito aos ensino fundamental, médio e superior para todos os que não tenham. Gente, o acesso ao ensino superior não é um direito universal, gente. O direito é a educação básica. Então, o erro aí é o quê? Ensino superior. Letra E, vaga na escola pública de educação infantil do ensino fundamental, mais próxima da residência da família de toda criança a partir de 3 anos de idade. Gente, a partir dos 4 anos, né? Porque 3 anos você está na creche, e a creche não é obrigatória. A educação obrigatória começa com os 4 anos. Irmãos e irmãs, saúde e paz, felicidade, um beijo no coração, que vocês vão guiados pela alma de Deus e o sonho do professor Everaldo. Valeu? Valeu! Demorou, mas terminou. Aí, ó. Tá vendo aí? Salve de palmas para Everaldo de novo, pessoal. Rapaz, se deu aula para domingo, né? É assim? A Constituição 688, as outras que antes ele teve na fundação também, é um cara que tem uma história profunda. Tá vendo? Tá vendo aí, né?